Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade, continuando na página 331. Maria que vai para o templo. A gente está caminhando aqui, né, na parte 3, de crescendo no dom da divina vontade através de Maria. Então agora ela está narrando, aqui o Daniel O'Connor está narrando trechos de Maria no reino da divina vontade, o livro de Nossa Senhora ditado a Luísa Piccarreta. Seu serviço no templo. Ao viajar para o templo, como uma menina de apenas 3 anos, Maria reconheceu seu domínio sobre todos na criação, pois tudo se curvou diante dela. De fato, para impedir que sinais externos apareçam para outras pessoas antes do tempo apropriado, ela geralmente precisava ordenar que a criação seguisse o curso normal da natureza. Agora, minha filha, saí de minha casa paterna com coragem e desapego, porque olhei apenas para a vontade divina, na qual mantive meu coração fixo, e isso foi suficiente para mim em tudo. Mas enquanto eu caminhava para ir ao templo, olhei para toda a criação e, ó, maravilha! Senti o batimento cardíaco da vontade divina no sol, no vento, nas estrelas, nos céus. Mesmo debaixo dos meus passos, eu senti isso palpitante. E o Fiat divino que reinou em mim comandou toda a criação, que o ocultou como um véu, para todos se curvarem e me pagarem a honra da rainha. E todos se curvaram, me dando sinais de sujeição. Mesmo a pequenina florzinha do campo não se poupou de me dar sua pequena homenagem. Quando, por necessidade, eu saía de casa, a criação se colocava no ato de me dar sinais de honra e fui forçada a ordenar que permanecessem em seu lugar e seguissem a ordem de nosso Criador. Finalmente, ao chegar ao templo, ela se despediu de seus pais. Depois, com coragem, despedi-me dos meus queridos e santos pais. Beijei a mão direita deles e agradeci pelo cuidado que eles tiveram na minha infância e por me consagrarem ao Senhor com tanto amor e sacrifício. Minha presença pacífica, sem chorar e corajosa, infundiu tanta coragem neles que eles tiveram forças para me deixar e se afastarem de mim. A vontade divina reinou sobre mim e estendeu seu reino em todos os meus atos. Ó poder do Fiat! Você sozinho poderia me dar o heroísmo, embora eu fosse tão pequena, para ter a força de me desapegar daqueles que me amavam tanto e de quem eu via sentindo seus corações se separarem de mim. No templo, ela, a rainha de toda a criação, assumiu de bom grado os mais humildes deveres, sabendo que em todos eles estava cumprindo a vontade divina. Senhor, eu estava muito atenta a todos os deveres que geralmente eram feitos naquele lugar sagrado. Eu estava em paz com todos e nunca causei amargura ou incômodo a ninguém. Eu me submeti às tarefas mais humildes. Não encontrei dificuldade em nada, nem na varredura, nem na louça. Qualquer sacrifício era uma honra, um triunfo para mim. Mas você quer saber o porquê? Eu olhei que tudo era a vontade de Deus para mim. De acordo com isso, ela dá instruções às comunidades religiosas. Ah, se todas as almas consagradas ao Senhor em lugares sagrados fizessem tudo desaparecer na vontade divina, quão felizes elas seriam, convertendo as comunidades em muitas famílias celestiais e povoando a terra com muitas almas santas. Mas, infelizmente, com a tristeza da mãe, devo dizer, quantas amarguras, perturbações e discórdias não existem, enquanto a santidade não está no ofício que lhes é dado, mas em fazer a vontade divina em qualquer ofício que possa ser confiado para eles. Maria subia constantemente ao céu para implorar, diante das pessoas divinas, que a palavra descesse sobre a terra. Continuei minha vida no templo, mas o céu não estava fechado para mim. Eu poderia ir lá quantas vezes eu quisesse. Tinha passagem livre para subir e descer.
No céu eu tinha minha família divina e queimei e desejava estar com eles. Eles adoravam ser vencidos por sua filha pequena e me ouvir repetir para eles: desça, deixe a palavra descer sobre a terra. Eu posso dizer que a própria divindade me chamaria e eu corria, voava no meio deles. Como nunca fiz minha vontade humana, minha presença requereu-lhes amor e a glória de grande obra de toda a criação e, portanto, eles me confiaram o segredo da história da humanidade. E eu orei, e orei novamente para que a paz viesse entre Deus e o homem. Nossa Senhora aproveita a oportunidade para nos instruir sobre quão estranhos são os nossos pecados, temendo as mesmas coisas de que devíamos ser os governantes. Assim que o homem se retirou da vontade divina, ficou com medo, tímido, ele perdeu o domínio de si mesmo e de toda a criação. Todos os elementos, por serem dominados pela Fiat, permaneceram superiores a ele e poderiam causar danos a ele. O homem tinha medo de tudo. E você acha que é trivial, meu filho? Com aquele que foi criado como rei, dominador de tudo, chegou ao ponto de ter medo até daquele que o criou? É estranho, meu filho. E eu digo, é minha filha, né, na verdade. É estranho, minha filha, e eu diria quase contra a natureza, que um filho tem medo do pai. É contra a natureza mesmo, né? O casamento com José. Maria nos conta como Deus enviou José a ela e, ao fazê-lo, ensina-nos que o casamento é santo, como são todos os estados da vida. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não usa esse estado, o seu estado para se tornar santo. Mas o que não foi minha surpresa quando, em uma dessas minhas visitas ao céu, as pessoas da Trindade me fizeram saber que era sua vontade que eu deixasse o templo. Primeiro, unir-me no vínculo matrimonial, conforme o costume daqueles tempos, a um homem chamado José, e retirar-se com ele para morar na casa de Nazaré. Deus usou minha vida de uma maneira admirável para cumprir seus desígnios e me conceder a graça que tanto ansiava, isto é, a descida da palavra eterna sobre a terra. Deus me deu a salvaguarda, a defesa, a ajuda, para que ninguém pudesse falar sobre mim, sobre minha honestidade. São José deveria ser o cooperador, o tutor que cuidaria daquele pedaço de humanidade de que precisávamos, bem como a sombra da paternidade celestial, na qual nossa pequena família celestial da terra seria formada. Assim, apesar da minha surpresa, eu disse imediatamente Fiat, sabendo que a vontade divina não me prejudicaria ou prejudicaria a minha santidade. Se eu quisesse colocar um ato de minha vontade humana, mesmo no aspecto de não querer conhecer ninguém, teria enviado para arruinar os planos da vinda da palavra à terra. Portanto, não é a diversidade de estados que prejudica a santidade, mas é a falta da vontade divina e o cumprimento dos deveres de alguém para os quais Deus chama a criatura. Todos os estados são santos, o casamento também, desde que a vontade divina esteja presente nele, bem como o sacrifício exato dos deveres, mas a maior parte é indolente e preguiçosa, e não apenas eles não se tornam santos, mas também fazem do seu estado alguns um purgatório e outros um inferno. Assim, quando soube que deveria sair do templo, não disse uma palavra a ninguém, esperando que o próprio Deus mudasse as circunstâncias externas para me fazer cumprir sua adorável vontade, como de fato aconteceu. Os superiores do templo me chamaram e disseram-me que era vontade deles e também o costume daqueles tempos que eu me preparasse para o casamento. Eu aceitei. Milagrosamente, entre muitos, a escolha caiu sobre São José. Assim, o casamento foi formado e eu deixei o templo. Aí eu queria aproveitar esse trecho, porque falou muito meu coração agora, que hoje de manhã, logo que eu acordei, o primeiro comentário que eu li no nosso canal do Fiat Voluntas Tua, foi uma pessoa falando que não era correto eu continuar lendo o livro da Valtorta, afirmando que o livro da Valtorta é proibido pela igreja. Daí eu fui pesquisar e vi que eu já tinha visto que o Dom Leonardo Maria Pompei, da onde eu tirei os livros do céu, que ele lia a Valtorta no canal dele, lá no site dele e no canal dele.
E daí eu fui pesquisar e vi que o Padre Pio ordenou para uma das suas filhas espirituais para ler Valtorta. Então, tudo bem, aí eu já fiquei mais tranquila. Mas uma coisa que Jesus ficou na minha cabeça, falando assim, filha, você viu que aconteceu a mesma coisa nesse fato de Maria aqui. Você custou para aceitar Valtorta. Você custou para aceitar ela, né? Você tinha alguma coisa com ela e você custou para aceitar ela. Eu que insisti com você para você ler Valtorta, né? Jesus falando para mim, é verdade. Ele que tocou meu coração para eu ler Valtorta. E aí, na hora que eu comecei a ler Valtorta, eu tinha os PDFs e estava faltando os PDFs de sequência. Aí eu peguei e falei para Jesus, falei assim, eu não vou conseguir ler. Se o senhor quer que eu leia, o senhor vai ter que resolver esse problema. Porque eu não tenho. Eu tentei achar, Deus sabe que eu tentei achar a pessoa, né? A Michele, que me acompanha aqui comigo, aí nós duas ficamos batalhando para achar e não achamos. Entendeu? E Deus inspirou um coração que comprou os livros da Valtorta, os 10 livros da Valtorta, e mandou para mim. Daí, não tem como dizer que não é vontade de Deus. Ele fez com que tudo acontecesse. Eu só falei para ele, eu estou disposta, o senhor quer que eu faça? Eu faço, estou disposta. O senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. E outra coisa que Jesus falou para mim, você tá vendo os frutos que esse livro tá dando na sua vida? Eu falei, tá, tô vendo. Eu melhorei com meu marido, eu não tô reclamando mais do meu marido. Não tô brigando mais com meu marido por causa do livro da Valtorta. Por causa do que eu aprendi com ela. Do livro dela. Aí Jesus falou assim, os frutos de santidade são meus. Se fosse para poder fazer mal para você, você não estaria melhorado. Você teria piorado, não melhorado. Se fosse um livro que não é da minha vontade. Então, aí Nossa Senhora acabou de falar aqui, ó. Eu arruinaria os planos da vinda da palavra eterna à terra se eu fizesse a minha vontade. Então, eu não estou fazendo a minha vontade para ler a Valtorta. Então, a pessoa que falou isso, me desculpa, mas o mundo está cheio de gente com o coração medroso, com o coração contaminado com vontade humana. E a vontade humana, ela dá medo nas pessoas. E o medo que as pessoas têm, e o amor próprio das pessoas que elas têm, faz com que elas, se protejam de coisas que às vezes nem precisa se proteger. Não precisa se proteger, que é um conteúdo que, por mais que seja um conteúdo novo, é uma revelação privada, é uma revelação particular. Você acredita se você quiser. Ninguém é obrigado, mas você não é obrigado a falar para os outros, olha, é proibido. Não é proibido. Se fosse proibido, o padre, o bispo, não teria colocado no canal dele para poder baixar o livro. Porque tem lá, ele deixa lá para baixar os áudios dele, do livro. Mas como é italiano, para mim não serviu. Eu não entendo italiano. Daí não serviu, mas tá lá. Dom Leonardo Maria Pompei. E aí eu coloquei um vídeo hoje do Dom Leonardo falando bem do livro da Valtorta. Então, para quem tiver dúvidas, né? Então, não é só o Dom Leonardo. Tem o Papa Paulo VI também, ele apoiou os escritos de Valtorta. Um Papa, Paulo VI. Então, não tem porquê. Tem gente que é medrosa, tô falando, tem gente que é fariseu, tem gente que vê, pelo em ovo na nossa igreja. Sempre vai ter gente assim. Sempre vai ter fariseus na nossa igreja, doutores da lei, que ficam, colocando obstáculo nas coisas porque são sem Espírito Santo. Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, que não têm intimidade com Jesus, que Jesus não fala com eles nada, Eles só vê as coisas na base da inteligência deles, e a inteligência do homem é falha demais. Jesus não quer saber da inteligência do homem. Ele quer do coração, ele quer a simplicidade e a humildade. A inteligência do homem, os pensamentos dos homens nunca se elevam aos pensamentos de Deus, nunca. Não tem nada. E Jesus falou assim, outra coisa que Jesus fala no livro do céu, ele fala que quando uma coisa é dele, quando o material é dele, da divina vontade, que é dele, vem dele, esse material provoca conversão, mudança de vida, arrependimento de pecados. E eu me arrependi amargamente dos meus pecados ouvindo Valtorta. Daí Jesus, na hora que eu tava refletindo sobre isso, ele falou, lembra que você melhorou com a Valtorta, você mudou seus comportamentos, com os conteúdos do livro. Então,
Isso prova aquele trecho que eu falo para Luísa Picarreta, o que é meu provoca humilhação, provoca conversão, arrependimento dos pecados. O que é do demônio, aí quando é algo que é do demônio, que não é de Deus, que não vem da vontade divina, isso causa na pessoa mais egoísmo, mais soberba, mais estima, amor próprio, tá? Mais, sabe, se autoelogiar, se autoafirmar, pessoa que se sente muito poderosa. Que isso é obras do demônio. Né, que a pessoa se reafirma naquilo que no pecado dela e tal, ela se sente mais poderosa, orgulhosa daquilo que ela está fazendo, e ela se incha de si própria. E aquilo que esvazia a pessoa de si própria, que a pessoa cai em si, que a pessoa se arrepende, é de Deus. E aquilo que faz a pessoa se encher de egoísmo, de orgulho, de estima própria, de amor próprio, é do demônio. Então, Jesus explica muito bem como reconhecer quando algo é do demônio. Fala para Luísa Picarreta. Então, o discernimento aqui na Divina Vontade é uma coisa muito tranquila de se fazer. Para você discernir, né, o discernimento dos espíritos. Então, o Espírito Santo está muito, muito, muito poderosamente na pessoa que vive na Divina Vontade. Né? Jesus inspira poderosamente, traz todos os elementos da palavra, todas as verdades dentro da sua mente, inspira você na hora para te tranquilizar. Jesus estava de prontidão para me tranquilizar referente ao conteúdo, falando tudo na minha mente, veio tudo assim, sem eu precisar sofrer para isso, né? E eu fui pesquisar, porque eu não confio em mim mesma. Não confie mesmo. Aí Jesus falou, vai pesquisar, vai lá no Dom Leonardo pra você ver. Vai lá nos outros canais ver. Tem um monte de gente falando bem da Valtorta. Tem muitos padres que falam bem da Valtorta, bispos que falam bem da Valtorta, que indicam para você ler. O próprio padre, São Padre Pio, ele ordenou a filha espiritual dele para ler Valtorta. Então, gente, fique tranquilo. Se você vê que alguém falou que é proibido, não tem conversa. É vontade humana da pessoa que está mandando falar isso, que está falando isso, tá bom? Então, continuando. A revelação de Maria Luísa, de que José era milagrosamente o escolhido, é exposto nas revelações à venerável Maria de Ágreda, na cidade mística de Deus, que vemos. Chegando o dia designado para escolher um esposo para Maria, todos os rapazes da família de Davi se reuniram e José, cujo local de nascimento era Nazaré, mas naquela época morava em Jerusalém, estava entre o número. Ele tinha 33 anos, de figura graciosa e semblante agradável, muito modesto e incomparavelmente gracioso na aparência. Na idade dos 12 anos, ele fez um voto de castidade. O Senhor inspirou Simeão a colocar uma vara seca na mão de cada um dos jovens, dizendo-lhes ao mesmo tempo para orar pela manifestação da vontade divina. Enquanto todos estavam em oração, viram a haste de José florescer, e naquele momento uma pomba branca pura e brilhante parava sobre sua cabeça. São José ouviu uma voz interior que disse: José, meu servo, Maria deve ser sua esposa. Vendo esta manifestação da vontade de Deus, os sacerdotes deram a Santíssima Virgem como esposa de São José. Voltando às revelações de Maria Luísa, vemos Nossa Senhora agora nos dizendo como ela deixou o templo e como em São José ela viu seu bom anjo dado a Deus por Deus. Não há outra sobreposição com as revelações de Santa Ágreda que acabamos de citar, o fato de que desde a infância ambos juraram virgindade a Deus. Parti do templo com a mesma coragem com que entrei nele, e apenas para fazer a vontade divina. Fui a Nazaré e não encontrei mais meus queridos e santos pais. Fui acompanhada apenas por São José e nele vi meu anjo bom, que Deus me havia dado por minha custódia. Agora você deve saber que São José e eu nos entreolhamos com modéstia e sentimos nossos corações inchados, porque cada um queria que o outro soubesse que estávamos ligados a Deus com um voto de virgindade perene. Finalmente o silêncio foi quebrado e nós dois manifestamos nosso voto. Oh, quão felizes nos sentimos e agradecendo ao Senhor, protestamos para viver juntos como irmãos e irmã, como irmão e irmã. Eu estava mais atento em servi-lo, nos entreolhamos com veneração e o alvorecer da paz reinou em nosso meio.
A encarnação e natividade. Maria então compartilha isso depois de deixar o templo, e na casa de Nazaré ela se sentiu mais inflamada do que nunca, com o desejo de pedir para que descesse a palavra eterna à terra. Neste tempo de oração ardente, Maria revela a Luísa o que aconteceu entre ela e Deus. Senti o céu abaixando-se sobre mim e a terra da minha humanidade subindo, e o céu e a terra se abraçaram, reconciliados, para trocar o beijo da paz e do amor. A terra se dispôs a produzir a semente para formar o justo, o santo, e o céu se abriu para deixar a palavra descer para essa semente. Eu não faria nada além de descer e subir à minha pátria celestial e me jogar nos braços paternos de meu Pai celestial, dizendo-lhe com o coração: Santo Padre, não posso mais suportar. Sinto-me inflamado e, enquanto eu queimo, sinto dentro de mim uma força poderosa que quer conquistar você. Com as correntes do meu amor quero amarrá-lo para desarmar-te, para que não te demores mais. Mas nas asas do meu amor quero levar a palavra divina do céu à terra. E eu orei e chorei para que ele me ouvisse. E a divindade, conquistada pelas minhas lágrimas e orações, me assegurou, dizendo: Filha, quem pode resistir a você? Você venceu. A hora divina está próxima. Volte para a terra e continue seus atos no poder da minha vontade. E por estes tudo será abalado. O céu e a terra trocarão o beijo da paz. Mas apesar disso, eu ainda não sabia que eu seria a mãe da palavra eterna. Aqui vemos claramente que neste momento Nossa Senhora conquistou o próprio Deus. E Ele está pronto para permitir que seu Filho desça sobre a terra. No entanto, Maria ainda não assumiu que seria a mãe do Filho. Sua humildade era tão grande que até que Deus deixasse inevitavelmente claro, ela nunca presumiria que essa dignidade seria sua. Mas chegou a hora, nada restou além da saudação de Gabriel. Enquanto eu orava no meu quartinho, um anjo veio, enviado do céu como mensageiro do grande rei. Ele veio diante de mim e, curvando-se, saudou-me. Ave Maria, Nossa Rainha, o Fiat Divino te encheu de graça. Ele já declarou seu Fiat que ele quer descer. Ele está atrás dos meus ombros e quer que o seu Fiat forme o cumprimento do Fiat dele. Em um anúncio tão grande, tão desejado por mim, embora nunca tivesse pensado que seria a escolhida. Fiquei estupefata e hesitei um instante, mas o anjo do Senhor me disse: Não tema, Nossa Rainha, pois você achou graça diante de Deus. Você conquistou seu Criador, portanto, para completar a vitória, pronuncie seu Fiat. Pronunciei meu Fiat, ó, que maravilha! Os dois Fiats se fundiram e o Verbo Divino desceu sobre mim. E o sol da palavra eterna, ardendo em luz inacessível, veio tomar seu lugar neste céu meu, escondido em minha pequena humanidade. E como sua pequenina humanidade não o podia conter, o centro desse sol permaneceu nele, mas sua luz transbordou do lado de fora, investindo o céu e a terra, alcançou todos os corações. E com o seu bater de luz bateu em cada criatura, e com vozes de luz penetrante disse-lhes: Meus filhos, abram-se para mim, deem-me um lugar em seus corações. Desci do céu à terra para formar minha vida em cada um de vocês. Minha mãe é o centro em que eu moro. E todos os meus filhos serão a circunferência, na qual eu quero formar tantas minhas vidas por tantos quantos meus filhos. Agora que a encarnação havia ocorrido, o que Jesus disse a Luísa nos volumes foi o maior evento da história. Não havia mais segredos. Maria explica para Luísa: Você deve saber que desde o momento em que fui concebida, amei-a como mãe. Sentia, eu acho que fui concebido, em que fui concebida, não entendi. Deve ser Jesus que ela está falando. Amei-a como mãe, senti-o em meu coração, queimei de amor por você. Tá falando da Luísa mesmo, da Luísa. Você deve saber que desde o momento em que você foi concebida, eu amei-a como mãe, sentia em meu coração, queimei de amor por você, mas não entendi o porquê. O Fiat Divino me fez fazer fatos que mais manteria o segredo escondido de mim. Mas enquanto ele se encarnava, ele me revelou o segredo e eu compreendi a fecundidade da minha maternidade.
o que eu deveria ser, não apenas mãe de Jesus, mas mãe de todos. Interessante, mãe de tudo, né? De tudo. Portanto, podemos ver que a resposta correta para as perguntas: quando Maria se tornou a rainha do universo? Quando ela se tornou a mãe de todos? É simples, no momento em que ela foi concebida imaculadamente no ventre de Santa Ana. E embora sempre sentisse misteriosamente essa maternidade, ela a reconheceu abertamente, sem véu, sobre a encarnação do seu Filho Divino. Maria volta agora a revelar a Luísa mais sobre a vida de Jesus em seu ventre. Meu filho mais querido, quem pode lhe contar? Na verdade é minha filha, né? Minha filha mais querida, quem pode lhe contar o que meu pequeno Jesus sofreu no meu ventre? Dores inéditas e indescritíveis. Ele era dotado de plena razão. Ele era Deus e homem, e seu amor era tão grande que ele deixou de lado o infinito mar de alegrias, felicidade, de luz, e mergulhou sua minúscula humanidade nos mares de trevas, de amarguras e de infelicidade, das misérias que as criaturas haviam preparado para ele. E o pequeno Jesus os levou todos sobre os ombros, como se fossem seus. Meu filho, o verdadeiro amor nunca diz basta. De fato, você deve saber que quando sua pequena humildade foi concebida, ele concebeu todas as dores que deveria sofrer até o último dia de sua vida. Ele encerrou todas as almas dentro de si mesmo. Sim, mesmo no ventre, Jesus era o rei das dores. Mesmo desde o primeiro momento de sua existência no ventre da Virgem, ele tomou sobre si todos os sofrimentos e encerrou em si todas as almas. Tendo Jesus em seu ventre, Nossa Senhora revela a Luísa, que sentiu o desejo ardente de entregá-lo às almas, e foi precisamente esse desejo ardente que inspirou o mistério da visitação. Meu filho, me dê a sua mão agora e siga-me. É minha filha, né? Porque ela é filha, é mulher. Me dê sua mão agora e siga-me, porque continuarei a lhe dar minhas lições. Então parti de Nazaré, acompanhada por São José, enfrentando uma longa jornada e atravessando montanhas para visitar Isabel na Judéia, que em sua idade avançada milagrosamente se tornou mãe. Fui até ela não para fazer uma simples visita, mas porque me queimei com o desejo de levar Jesus para ela. A plenitude da graça, do amor, da luz que eu sentia dentro de mim me levou a multiplicar e aumentar 100 vezes a vida do meu filho nas criaturas. Senti a extrema necessidade de dar o meu querido Jesus a todos, para que todos possam possuí-lo e amá-lo. Meu pequeno Jesus exultou em meu ventre, e fixando-se no pequeno João do ventre de sua mãe com os raios de sua divindade, ele o santificou, deu-lhe o uso da razão e fez saber a ele que ele era o Filho de Deus. E João saltou tão vigorosamente, com amor e alegria, que Isabel se sentiu abalada. Ela também, tocada pela luz da divindade do meu filho, reconheceu que eu havia me tornado a mãe de Deus, e com ênfase em seu amor, tremendo de gratidão, exclamou: de onde vem tanta honra para mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Não neguei o alto mistério. Em vez disso, confirmei humildemente, louvando a Deus com um cântico do Magnífica, cântico sublime, através do qual a Igreja me honra continuamente. Mas agora Maria continua revelando a Luísa o que aconteceu no nascimento de Jesus. Era meia-noite quando o pequeno recém-nascido saiu de meu ventre materno, mas a noite se transformou em dia. Aquele que era o Senhor da luz colocou fugir da noite a vontade humana, a noite do pecado, a noite de todos os males, e como sinal do que ele estava fazendo na ordem das almas, com seu habitual fiat onipotente, a meia-noite se transformou na mais intensa luz do dia. Todas as coisas criadas correram para cantar louvores ao seu Criador naquela pequena humanidade. Em suma, todas as coisas criadas reconheceram que seu Criador estava no meio deles agora, e todas competiam em cantar seus louvores. Oferecendo-lhe meu peito, dele leite abundante, leite formado em minha pessoa pelo próprio divino fiat, a fim de nutrir o pequeno rei Jesus. Mas quem pode lhe contar o que experimentei ao fazer isso? E os mares de graça, de amor e de santidade que meu filho me deu em troca? Então eu o envolvi com roupas pobres, porém limpas, e o coloquei na manjedoura.
Essa era a sua vontade, e eu não poderia prescindir da execução. Mas antes de fazer isso, eu compartilhei com o querido São José, colocando nos braços, e como ele se alegrou. Ele o pressionou contra o coração, e o doce bebê derramou torrentes de graça em sua alma. Então, juntamente com São José, arrumamos um pouco de feno na manjedoura, retirando-o dos meus braços maternais, eu o deitei. E sua mãe, encantada com a beleza da criança divina, permaneceu ajoelhada diante dele a maior parte do tempo. Nossa Senhora conta a Luísa uma lição importante para todos nós, neste ato em que colocou Jesus na manjedoura, como é necessário um desapego radical, mesmo das coisas sagradas, mas como a divina vontade. A felicidade perfeita, no entanto. Agora, meu filho, uma pequena palavra para você. Você deve saber que toda a minha alegria era segurar meu querido filho no meu colo, mas a vontade divina me fez entender que eu deveria colocá-lo na manjedoura, à disposição de todos. Então, para quem quisesse, pudesse tocá-lo e acariciá-lo, beijá-lo e abraçá-lo, como se ele fosse seu. Meu filho, a vontade divina é exigente e quer tudo, até o sacrifício das coisas mais sagradas. Quão felizes éramos por causa da presença da criança divina e da vontade divina operando em nós. Aquela pequena gruta havia mudado para o paraíso. É verdade que não faltavam dores e lágrimas, mas comparados aos imensos mares de alegria, felicidade e luz que o Divino Fiat me fez surgir em cada um de nossos atos, eram apenas pequenas gotas mergulhadas nos mares. Ela passa a compartilhar grandes lições na jornada dos 3 reis. Agora, meu filho, outra surpresa. Uma nova estrela brilha na abóbada dos céus e, com sua luz, vai em busca dos adoradores, para levá-los a reconhecer e adorar o menino Jesus. 3 indivíduos, cada um distante do outro, são atingidos por ele, investidos pela luz suprema. Seguem a estrela que os leva à gruta de Belém, aos pés do menino Jesus. O que não foi o espanto desses reis magos? Reconhecer naquele infante divino o Rei do céu e da terra, aquele que veio amar e salvar a todos? De fato, no ato em que os reis magos o estavam adorando, arrebatado por aquela beleza celestial, o bebê recém-nascido fez sua divindade brilhar de sua pequena humanidade, e a gruta mudou para o paraíso, tanto que não eram mais capazes de se desapegar dos pés do infante divino, até que ele novamente retirasse a luz da divindade dentro de sua humanidade. E eu, exercendo o ofício de mãe, falei longamente sobre a descida da palavra e os fortifiquei na fé, esperança e caridade, simbolizadas por seus dons oferecidos a Jesus. E cheios de alegria, eles se retiraram para suas regiões, para serem os primeiros propagadores. Em outros lugares, no entanto, Maria compartilha seu lamento de que havia apenas 3, dizendo: meu filho mais querido, meu coração de mãe, se regozijou com a fidelidade e correspondência ao sacrifício desses reis magos, para conhecer e adorar meu filho. Mas não posso esconder de você uma tristeza secreta minha. Entre muitas, apenas 3, mas meu amor pela mãe ainda não estava satisfeito. Eu queria colocar meu amor de mãe, não estava satisfeito. Eu queria colocar o bebê nos braços deles e, com quanto amor eles o beijaram e pressionaram em seus seios, em seus peitos, seu peito. Eles sentiram o paraíso antecipado dentro deles. Com isso, meu filho ligou todas as nações gentias ao conhecimento do Deus verdadeiro e colocou os bens da redenção, o retorno à fé de todos os povos em comum a todos. Ele se constituiu rei dos governantes e, com as armas do seu amor, das suas dores, das suas lágrimas, dominando tudo, chamou o reino de sua vontade sobre a terra. E nos volumes, Luísa recebe mais luzes de Jesus sobre a jornada dos sábios. Minha filha, veja a ordem da divina providência, pois para o grande portento da minha encarnação, escolhi e fiz uso de uma virgem, humilde, pobre e como meu guardião, que atuou como pai para mim, o Virgem São José, que era tão pobre que precisava trabalhar para sustentar nossas vidas. Veja como nas maiores obras o mistério da encarnação poderia não ser maior. Fazemos uso de pessoas cuja aparência externa não atrai a atenção de ninguém, porque a dignidade, cetros, riquezas são sempre a fumaça que cega a alma e a impede de penetrar nos mistérios celestes para receber um grande ato de Deus e o próprio Deus.
mas para satisfazer aos povos a vinda minha, de mim, da palavra eterna, da palavra de Deus. Sobre a terra eu quis utilizar a autoridade real de homens eruditos, sábios, para que com sua autoridade eles difundissem os conhecimentos de Deus agora, que nasceu e eventualmente também se impõe aos povos. Mas apesar disso, a estrela foi vista por todos, mas apenas 3 deles se mexeram. Prestemos atenção e sigam. Prestem atenção e sigam. Isto diz que entre todos estes por si só possuíam um certo domínio de si mesmos, de modo que ao formar um pequeno espaço vazio dentro de seu interior, além de aparência de estrela, eles sentiram minha ligação ecoando em seu interior. E sem prestar atenção a sacrifícios, fofocas, zombarias, porque estavam saindo de um lugar desconhecido e tinham que ouvir muita conversa, desconsiderando tudo e dominando a si mesmos. Eles seguiram a estrela que estava unida ao meu chamado, que mais do que estrela falante ressoava em seu interior, os iluminava, os atraía e falava muitas coisas sobre aquela a quem eles deveriam visitar. E bêbados de alegria seguiram a estrela, mas qual não foi a surpresa deles ao ver que a estrela parar, não acima de um palácio real, mas acima de um casebre vil? Eles não sabiam o que pensar e foram persuadidos de que havia um mistério, não humano, mas divino, porque eles se animaram com fé, entraram na gruta e ajoelhados me adoraram. Enquanto se ajoelhavam, eu me revelei e deixei minha divindade brilhar na minha pequena humanidade. E eles me reconheceram como Rei dos Reis, aquele que estava vindo para salvá-los. E prontamente eles ofereceram servir a mim e dar a vida por amor a mim, mas minha vontade se deu a conhecer e os enviou novamente para sua região, para que eles fossem, no meio daqueles povos e príncipes da minha vinda à terra. Então veja quão necessário é o domínio de si mesmo e o espaço vazio no coração de alguém, a fim de deixar meu chamado ecoar e estar apto a conhecer a verdade e manifestá-lo aos outros. Então, vou terminar esse vídeo aqui, depois a gente vai continuar a parte 4 de Maria, crescendo no dom com Maria, no livro Coroa da Santidade, que tem bastante coisa, então a gente vai fazer depois. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.